Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Mas antes de começar esse super bate-papo, eu tenho um recado da Incotec para você. A Incotec é uma empresa multinacional de origem holandesa com mais de 55 anos de experiência. Ela faz parte do grupo Croda. A Incotec é a pioneira em tecnologia de recobrimento de sementes. Eles desenvolveram simplesmente o primeiro pellet de alface e muitas outras tecnologias. No portfólio da Incotec existem tecnologias para hortaliças e grandes culturas. Em HF são aplicados recobrimentos como a incrustação e a pelletização. E nas grandes culturas, como exemplo milho e a soja, eles possuem uma linha de polímeros e pós-secantes. Atualmente a Incotec é líder mundial em tecnologia de sementes. Possui uma equipe robusta de especialistas multidisciplinares que atuam em várias frentes, desde a pesquisa e desenvolvimento até o suporte nas plantas para tratamento de sementes industrial. É isso aí, pensando em recobrimento de qualidade, você pensa em Incotec. E agora vamos chamar o nosso convidado para esse super bate-papo. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E hoje, gravando aqui com um grande amigo, nós estamos em pleno dezembro, cultura da soja, do milho e algodão aí já em algumas regiões em pleno desenvolvimento. E uma demanda surgiu aqui no Mundo Agro Podcast. Professor Coimbra, traga um especialista e fale sobre colheita de sementes de soja, porque colher grão é diferente de colher semente de soja. E para isso, não podia chamar outra pessoa, senão o maior especialista em colhedoras e com muito conhecimento na colheita de sementes, meu grande amigo e professor também, Flávio Gurgax. Flavião, que honra ter você aqui novamente. Quem não conhece o Flávio pode voltar lá no episódio 205, onde ele conta a história dele, né, como ele chegou na agricultura e desenvolveu todo esse know-how que ele tem hoje de professor, palestrante, e vai contar um pouco pra gente aqui, né, Flavião? No ponto, como que a gente consegue tirar o nosso patrimônio lá do campo sem causar grandes problemas. Seja bem-vindo novamente ao Mundo Agro Podcast, Flávio. Obrigado, Rogério. Que satisfação estar aqui falando com você de novo. Recentemente completou 5 anos do Mundo Agro Podcast, né? E é uma satisfação poder estar nesse grupo de entrevistados, né? Onde a gente pode vir trazer um pouco de luz, principalmente em relação à semente, esse patrimônio que você sempre fala, para a gente tentar ajudar os amigos do campo, de que maneira eles podem trazer uma semente de boa qualidade para dentro do armazém, né? Isso é fundamental, essa etapa de colheita, né, eu costumo dizer que ela é fundamental, a gente precisa cuidar muito dela, porque eu costumo dizer que 100% das sementes que a gente colhe, elas passam por dentro de uma colhedora, e aí a gente precisa estar com essa máquina muito bem afinada, muito bem ajustada, configurada para a gente conseguir manter esse patrimônio que é a semente muito bem preservada. É isso aí. Um jargão que a gente utiliza é que semente se faz no campo. E não é jargão, é verdade. A qualidade da semente ela é implementada no campo. E a primeira etapa do processo de consolidação da produção é tirar essa semente do campo, né, Flávio? O nosso grande amigo, Dr. Francisco Krzyzanowski, que ele fala, e inclusive já participou aqui de mais de um episódio, ele fala, Rogério, as máquinas que nós temos hoje, elas não foram projetadas para colher sementes grandes. Elas começaram sendo projetadas para colher as sementes que a gente chama de palhentas, que é trigo, aveia, triticale, até uma cevada. E quando você traz esse equipamento para colher um feijão, uma soja, um milho, o principal cuidado é com o dano mecânico. Então nós temos aí a primeira etapa, depois que a semente está pronta, e também colocando um bichão de ferro grande para tirar uma coisinha bem diminuta, viva do campo, né? Eu sei que você tem um gosto,
quando a gente vê as pessoas se destacando, não é porque elas trabalham, é porque elas gostam do que fazem. Então eu vejo os seus vídeos, nunca fui aí na universidade, mas eu vejo seus vídeos com seus alunos, tanto na parte de avaliação de distribuição de adubos, que é fantástico, vai ficar para um outro episódio no momento do plantio, né, Flávio? Mas o gosto que você tem por entender a máquina e a interação dela com os componentes, seja adubo, seja semente, plantio ou colheita, é muito interessante. E o que você podia destacar, assim, inicialmente, antes da gente detalhar, os principais pontos que têm que ser levados em consideração para tirar uma semente do campo? E aqui eu já vou fazer o primeiro desafio para você, Flávio. O produtor, ele sempre, mesmo que seja de semente, ele sempre está preocupado com a rentabilidade em peso ou número de grãos, sementes por hectare, né? Peso, número de sacos, perdão. Como que a gente consegue, dentro desses padrões aí que você vai nos passar, aliar uma colheita eficiente, com volume bom, mas sem a gente perder o time ou o jeito na qualidade da semente? Pois é, Rogério, é um desafio muito grande, né? Porque nós estamos falando de máquinas grandes, máquinas de altas capacidades. Eu lembro muito bem que quando eu tinha os meus 18 anos, né, quando lançaram a plataforma de 23 pés, era um monstro, era gigantesca. E hoje essas máquinas estão fazendo o acabamento, fazendo o terraço, né? Então a gente tem máquinas de grande porte que colhem muito rápido. Então você tem que achar um ponto de equilíbrio para que você tenha. Eu sempre falo que é o triângulo. Nós temos que manter uma boa qualidade de semente, que lá no triângulo ele está no topo. E falando em colheita de sementes, é fundamental que a gente tenha uma boa qualidade de sementes tirada do campo. Mas na base do triângulo nós temos, de um lado, um bom rendimento operacional. Eu preciso colher rápido, por isso que eu tenho máquinas grandes e elas precisam trabalhar para se pagar e compensar toda esse investimento em tamanho e tecnologia que elas têm, e tem perdas aceitáveis, porque é muito comum a gente falar com o produtor de semente que está buscando produtividade, né, quilos por hectare, como você comentou anteriormente. Ele falou, mas na hora de colher semente, às vezes eu tenho que perder um pouco. Será que tem que perder? Eu já acompanhei propriedades, produtores e processos de colheita de semente, onde o pessoal perdia porque eles não estavam entendendo como funciona por dentro de uma colhedora. Então é fundamental entender o processo, né? Uma colhedora faz 5 etapas, que é corte e alimentação, que a gente fala, né? É junto pela plataforma ali, o elevador de palhas, o famoso pescoço da colheitadeira, trilha, separação, limpeza, e depois tem o transporte e armazenamento, que às vezes o pessoal deixa um pouco de lado, mas ele é importantíssimo. Se eu perguntar aí, muitos que vão estar escutando esse episódio vão perguntar para eles, como que é o elevador de grãos da colhedora? Que tipo que é? É o elevador de pás. Tem elevador de pás dentro da UBS? Não, tem que ser de caneca. Por quê? Porque o elevador de pás ele pode provocar um dano mecânico, dependendo da configuração, do desgaste, do ângulo que ele está posicionado. Então, o Krzyzanowski falou muito bem, as colhedoras elas não são preparadas para colher uma semente grande e ainda mais uma semente de soja. Elas são projetadas, a base dos projetos são para colher cereais de inverno, cereais pesados como uma aveia, um trigo, uma cevada. E aí, quando você coloca esse bichão grande para colher um ser frágil, que é a semente de soja, que é o feijão, a gente precisa tomar alguns cuidados. E eu costumo dizer, Rogério, que esse desafio de manter esse equilíbrio operacional, você tem que entender muito bem como é o fluxo de produto por dentro da colhedora, entender os pontos críticos que podem provocar danos mecânicos. Nem sempre é a debulha, tá? Um alerta, e nem sempre o problema está na rotação de rotor e na abertura de côncavo ou na configuração dos dois. Uma regulagem de peneiras pode influenciar muito no dano mecânico. E eu tenho dados provando isso, onde a gente fez a parada rápida da máquina para fazer os ensaios de campo, para tentar avaliar dentro da colhedora o que está acontecendo em cada momento. Então a gente fez o tal do kill stall, né, que é matou o motor com a máquina cheia. Daí eu vou lá e coleto aquelas plantas que estão prestes a entrar na plataforma, debulha na mão e avalia. Essa semente está desse jeito. Esse é o vigor e a germinação das sementes. Avalia os parâmetros fundamentais da semente, de qualidade de sementes. E depois vai avaliando lá na trilha, lá na separação, lá no tanque graneleiro, lá na retrilha.
e a gente vai na retrilha e encontra dano mecânico muito grande. E então, às vezes, o pessoal não acerta algumas regulagens por conta de não entender exatamente qual que é o fluxo de produto dentro de uma colhedora para poder atacar nos pontos que podem ser pontos críticos. E aí ele começa a perder. Por quê? Ele começa, quem está nos ouvindo agora, quem é operador, né, quando vem o agrônomo que acompanha o campo, fala assim, tá dando um pouquinho de dano mecânico, dá para baixar um pouco a rotação? É o que o cara que conhece pouco por dentro da colhedora fala para o operador. E o operador faz o quê? Vai lá e baixa a rotação de rotor e abre o côncavo. E é o grande erro, né, que é uma das coisas que eu queria deixar muito, muito frisado. Por que fazer os dois ao mesmo tempo? Faz um de cada vez, né? Vai na rotação e baixa a rotação. Mas se eu não debulho direito no sistema de trilha, onde eu tenho bastante palha para proteger essa semente enquanto ela está sendo processada no sentido da trilha, da debulha, eu jogo ela para a retrilha e a retrilha me arrebenta a qualidade da semente. Entendi. Então, é esse desafio de entender o processo para poder manter esse equilíbrio do triângulo de qualidade de sementes, capacidade operacional, não reduzir muito a velocidade da máquina e manter uma perda aceitável, ele é dependente do conhecimento interno da colhedora. Então, é fundamental que os operadores, as pessoas envolvidas no processo de colheita de semente, conheçam e saibam quando o problema é na rotação do rotor, quando é na abertura do côncavo ou na própria configuração desse côncavo, ou quando o problema é uma simples abertura de peneira inferior, tá? Que ainda tem duas peneiras lá dentro, tem a superior e a inferior, e se na peneira inferior eu errar na abertura, eu aumento o volume de retrilha. Se eu mexer também na superior, também interfere no volume de retrilha, e normalmente, Rogério, as retrilhas das colhedoras, o nome já fala, é retrilha, é um reprocessamento. Então, aquela semente que já levou algum impacto mecânico pelo processo de debulha, mas ela ainda está ok, ela está bem, mas ela já está mais suscetível, porque ela vai estar com menos volume de palha, ela já vai estar com a vagem parcialmente aberta, falando em soja, semente de soja, ela vai sofrer um dano mecânico maior. E esse dano mecânico maior é aquela porcentagem que o produtor quer diminuir, que ele quer baixar lá de 4% para 3% de dano mecânico. Esse é o desafio, esse é o grande desafio, né? Perfeito. Bom, eu sou o que até um tempo atrás falava sempre em velocidade e rotor, né? E conversando com você e assistindo suas palestras, a gente começou a entender que os desafios são maiores e, como tudo na agricultura, são um encadeamento de processos que vão me dar um bom resultado. Flávio, você falou de transporte com um sistema parecido com Headler, você falou de côncavo. Vamos tentar fazer, hoje aqui a gente está em vídeo também, mas muita gente está nos ouvindo, vamos tentar fazer o fluxo, como você tem ele. A máquina é um equipamento de processos, né? Começa com o corte lá e termina espalhando a palha. Então, vamos tentar conciliar cada uma dessas etapas aí, começando com o corte. O corte pode já causar problemas se não tiver o sistema bem regulado. E aí, na questão do corte, eu quero que você detalhe para a gente a velocidade, porque a velocidade está ligada com o rendimento, né? A largura da plataforma. Se você correr muito, você perde. Se andar muito devagar, talvez não tenha volume de palha. Como é que funciona a configuração e a regulagem do sistema de corte e alimentação da colhedora? Legal. Só antes de falar desses sistemas, vamos deixar bem claro, Rogério, a diferença entre as colhedoras. Nós temos colhedoras radiais, axiais e as híbridas. As colhedoras, principalmente axiais, que são as colhedoras de rotor, elas têm muita dependência de uma boa alimentação do rotor. E a alimentação do rotor depende do sistema de corte e alimentação. O que é uma boa alimentação de um rotor? É manter um fluxo constante. As máquinas mais evoluídas, e já falando do que nós temos hoje de tecnologia que a indústria nos traz, ela coloca sensores no sistema, principalmente no sistema de alimentação, que medem o esforço da máquina em trazer volume de palha para dentro dela e ajustam a velocidade da colhedora para que esse fluxo seja constante. E aí a gente já consegue, de quebra, uma boa alimentação e, consequentemente, uma boa possibilidade de ter uma boa qualidade de semente. Mas você falou no ponto fundamental. Lá na plataforma de corte, Rogério, é fundamental que exista um sincronismo entre todos os sistemas. E o primeiro ponto que toca nas plantas é o molinete. E o pessoal, eu já vi muito operador deixar o controle
automático do molinete, que é o controle de sincronismo em relação à sua velocidade de acionamento, desligado. Eu acho um absurdo isso. Mas aí você pergunta, mas por que você está deixando desligado? Porque de vez em quando o molinete dispara. Mas por que ele dispara? Porque o pessoal não sabe usar direito, né? O que acontece? Existe um módulo eletrônico em todas as marcas que tem o sincronismo do molinete, né? A partir de 2008, 2010 para frente, todas as máquinas que tem no mercado, elas têm esse sistema de sincronismo do molinete. E é o primeiro mecanismo que toca na planta com o objetivo de deitar a planta que vai ser cortada logo na sequência pela barra de corte, deitar para dentro da plataforma. Se esse molinete estiver muito rápido, ter nas vagens de uma soja já muito seca, o que vai acontecer? Essa vagem vai abrir. Existem vários dispositivos, Rogério, que impedem ou reduzem a perda provocada por essa debulha na plataforma. Mas a gente tem que lembrar que na colheita de sementes, que é diferente da colheita de grãos, uma semente que já entra desprotegida, ela tem uma possibilidade muito maior de sofrer um impacto mecânico e sofrer um dano mecânico que vai carregar para o resto da vida dessa semente. Então a gente precisa manter esse sistema do molinete funcionando e entender como ele funciona. Eu vou tentar resumir. É um módulo eletrônico que controla a velocidade do molinete baseado na velocidade da colhedora. Então, eu estou colhendo a 6 km por hora. Quando eu termino o corte e vou fazer a manobra de cabeceira, o que acontece? Eu tenho que levantar a plataforma para, a partir de uma certa altura da plataforma, o sistema desliga esse controle e entende, não, a máquina parou de colher. Aí eu vou mexer na velocidade, fazer a volta rapidinho e vou entrar de novo. Quando eu entrar de novo, o sistema, esse módulo eletrônico, ele entende que a última velocidade de colheita era 6 km por hora. E ele vai ligar o molinete a 6 km por hora. Então, se eu entrar muito devagar, o que acontece? Ele vai entrar acelerado. Ele acha que disparou. Ele acha que disparou. E aí, uma plataforma de 35, 45 pés é um monstro debulhando semente de soja naquele começo. Ele se apavora, vai lá, tenta ajustar a velocidade. No momento que o sistema está tentando ajustar, e aí ele vai mexer no ajuste, e aí ele bagunça, o computador demora algum tempo. Ele fala, o sistema demora muito para ajustar. Ele vai e faz o quê? Desliga. Putz. E o mais comum é quando tem os apressadinhos, eu falo, né? O cara tá lá nessas cabines extremamente modernas, no conforto do ar-condicionado, escutando um funk sertanejo, empolgado. O que acontece? Quando ele termina o corte, ele avança a velocidade da máquina antes de levantar a plataforma ou simultaneamente, e demora um tempo até ele desligar o sincronismo. E a velocidade da máquina vai aumentando e sai do 6 por hora para 10 por hora rapidamente. E o molinete corrige muito rápido. As máquinas hoje têm uma resposta muito boa, muito veloz, né? Um delay muito curto. E aí ela vai aumentando a velocidade do molinete, e daí quando chega na altura certa, ela desliga. E às vezes ela desliga entendendo que a máquina estava a 10 por hora. Aí quando ela ligar de novo... Quando ligar de novo, o cara vem a 6 por hora ou até menos que isso, quando ligar o molinete dispara. Então, o que eu recomendo? Gente, olha, antes de mexer na velocidade da máquina, levanta a plataforma até você escutar o controlador, o monitor vai te informar, ele vai desligar duas coisas, ele vai desligar o sincronismo do molinete e ele vai ligar o controle de trabalho, que para quem faz os mapas de agricultura de precisão, ele está pintando em amarelo, em alaranjado, está pintando a faixa onde foi trabalhado. Então, esse controle é junto. Então, você erguer a plataforma para desligar isso, ele desliga as duas coisas ao mesmo tempo. Mantenha a velocidade constante na mesma velocidade que tu vai entrar de novo no corte, para não fazer esse dessincronismo, provocar esse dessincronismo na velocidade de colheita e na rotação do molinete, que vai depois virar a velocidade do molinete. E aí, Rogério, o que acontece? Dois problemas ao mesmo tempo quando o molinete debulha semente de soja na entrada. Você tem perdas provocadas, porque nem tudo fica salvo dentro da plataforma, certo? E você tem aquela semente desprotegida. A gente tem que lembrar que o que protege a semente até ela ser debulhada é a vagem. Então, a gente não pode provocar debulha na plataforma. Lembre-se, se você está colhendo e está ocorrendo debulha na plataforma, isso vai impactar no seu dano mecânico sempre. Tem que tomar muito cuidado com isso. E aonde que acontece? Na plataforma. Quem que ajusta? O operador. Através do quê? Do conhecimento, do feeling. Ele tem que ter sensibilidade para entender que o molinete tem que andar mais ou menos entre 5, 10 até 15%
a mais a velocidade da colhedora, certo? E quem olha de longe uma colhedora passando tem que dar a impressão que o molinete que puxa a colheitadeira, ou a colhedora, né? Colheitadeira é o termo mais comum, mas o correto seria colhedora. É ele que está puxando a máquina. E aí você tem a certeza que o tombamento das plantas vai ocorrer de uma maneira sincronizada para que o sistema Draper de esteira ou o sistema de caracol consiga fazer esse recolhimento e trazer 35 pés de plataforma, que dá mais de 10 metros de largura de corte, numa largura estreita na largura do elevador de palha. Então, ali eu já compacto todo esse material, essa palha, essa planta com as sementinhas vivas lá dentro, para mandar para o sistema de trilha. Então, eu digo assim, na velocidade de colheita, o mais importante é você mantê-la o mais constante possível. E em lavouras desuniformes, e aí a gente já pensa, né? Semente faz no campo. Se eu tenho uma lavoura muito desuniforme em termos de volume de palha, eu já não tenho uma lavoura legal para fazer semente. Eu estou partindo do princípio que eu tenho uma lavoura padronizada, muito bem dessecada, manejada até aquele momento, com uma dessecação adequada para que eu tenha uniformidade das plantas, todas as plantas na mesma condição de umidade, principalmente em relação ao caule, ao talo. O talo verde é um problemaço para colher semente. Então eu tenho que pensar nisso. Então eu mantenho uma boa velocidade de colheita, uma velocidade compatível com o micro relevo do terreno para essa plataforma acompanhar o micro relevo do terreno e evitar as perdas. Isso é fundamental. Vamos aproveitar esse intervalo para dar um recado para vocês da Agrosol Sementes. A gente sabe que está chegando agora uma época de muita movimentação no campo com os preparativos para uma nova safra de soja. E nessa hora, poder contar com uma empresa que tem a semente disponível mais próximo da fazenda é uma verdadeira mão na roda. Afinal, o produtor já sabe que se a semente chegar muito tempo antes do plantio, ela pode perder a sua qualidade. E se chegar depois, é a janela ideal de plantio que fica prejudicada. Pensando em eficiência, a Agrosol Sementes tem 2 unidades em regiões estratégicas para distribuição das suas sementes em Mato Grosso. Uma na BR-070, no município de Campo Verde, junto à unidade de produção e beneficiamento de sementes. E outra no moderno centro de armazenamento, tratamento e distribuição na BR-163, entre Sorriso e Lucas do Rio Verde. Juntas, essas 2 unidades possuem capacidade de armazenamento de sementes para o cultivo de 670 mil hectares de soja. É muita semente disponível a pronto uso próximo da sua fazenda. Para a Agrosol, estar mais perto de quem produz é sinônimo de agilidade e segurança na entrega e cuidado com o patrimônio do agricultor. É garantia de sucesso para você, produtor rural. Para mais informações, entre em contato com a Agrosol Sementes pelo telefone 66 2123 5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br. Flávio, se só no sistema de corte e alimentação já tem tudo isso de tecnologia, mas olha quanta informação bacana você já nos trouxe. Em primeiro lugar, do ponto de vista do melhoramento genético e dos materiais, uma semente protegida pela vagem, porque nós temos materiais deiscentes que a vagem abre, já é um fator positivo na colheita. Exato. Segundo, tem que haver sincronismo. Quando você falou tem que haver sincronismo, eu já falei, meu Deus do céu, como que o operador vai regular esse sistema para deixar tudo sincronizado? Não, tem um computador na máquina hoje para fazer isso. Faz isso para ele. E por falta de informação e conhecimento, a gente roda esse Brasil aí todo ano, né, Flávio? A gente sabe o quão importante é passar essa informação que você está passando. Por falta de conhecimento do sistema eletrônico, da tecnologia embarcada na máquina, muitas vezes o operador ele acaba errando o processo ao invés de deixar a tecnologia trabalhar para ele. E dispara o molinete porque você não entendeu que tem um sistema de sensores, monitores e análise dos dados para que a colheita seja homogênea. E o terceiro ponto, a lavoura tem que ser homogênea.
Exato. Então, não é a condição somente da planta e da qualidade da semente que vai determinar se eu colho ou não. Olha que bacana, eu estava no Paraguai o ano passado, o ano retrasado, e fui acompanhar uma colheita de um material e a lavoura de soja tinha pego geada e a qualidade da semente estava muito boa. Só que eram plantas de haste única e muito pequenas. E quando eu entrei na máquina e vi a velocidade com que os operadores estavam colhendo, e era um rapaz bem novo que estava coordenando o time, ele prestava serviço de colheita apenas, né? E eu olhei já rotores já acima de 600 em máquinas da John Deere, se eu não me engano. Falei, nossa, tá muito alta a velocidade. Falei, tá dando dano mecânico. Aí eles desceram comigo e falaram, vamos fazer o teste de hipoclorito. Não estava dando dano mecânico. E aí é o que você acabou de dizer. A máquina, para funcionar de forma correta, ela precisa de fluxo e volume. Como as plantas eram muito mirradas e pequenas, ele tinha que ter velocidade para alimentar o sistema. E mesmo com uma rotação alta, ele não estava danificando a semente. Né? Manter o rotor cheio, que a gente fala. Manter o rotor cheio. Então, ou seja, o sistema de alimentação é o que vai dar início a tudo isso. E tem muita tecnologia embarcada nesse processo. Show de bola, Flávio. Show de bola. Legal. E depois que essa massa entrou na máquina e ela tem que ser transportada para dentro ainda, né? Tem sistemas diferentes também? Existem, Rogério. Hoje existem alguns sistemas que, na verdade, não é um sistema pensado só na alimentação. Existe o sistema de proteção também, que são sistemas anti-pedra. Então, assim, quando entra uma pedra dentro de um rotor, o estrago é muito grande. Eu já vi máquina gastar mais de 180 mil reais para arrumar o estrago que foi feito porque uma pedra entrou no sistema de debulha. Então, as máquinas, todas as marcas tentam se proteger de alguma forma, ou com sensores eletrônicos ou com sistemas mecânicos. E aí a gente, vamos falar de marcas aqui, a John Deere tem um sistema que é o alimentador, que ele ajuda a reduzir esse impacto de um objeto estranho que entre lá. E aí esse alimentador do rotor, no caso da John Deere, as outras marcas ainda não têm, algumas estavam trazendo para o Brasil, eu vi que deram uma freada, porque o que acontece? Pensa no volume de palha entrando dentro da colhedora e de repente um rotor encontra esse volume que está vindo no sentido longitudinal, o deslocamento da máquina, de repente tem que começar a rodar lá dentro. Ali é um ponto de estrangulamento em termos de fluxo de material. Você quebra o movimento em 90 graus, você está vindo longitudinal, de repente tem que começar a rodar. Então, o que acontece? Esses alimentadores, eles não foram colocados ali para piorar a máquina, não. Eles melhoram o desempenho. Por quê? Porque eles conseguem manter a alimentação do rotor mais homogênea, manter o rotor mais cheio. Mas eles podem provocar debulha antes da semente chegar na parte do rotor que é responsável pela debulha. Então, existem alguns modelos que, por não estar muito bem ajustados, e hoje tem alguns fabricantes que vendem peças paralelas à marca, que melhoram esses alimentadores no sentido de ele não provocar muita debulha nesse alimentador que está um pouquinho antes do rotor, certo? E esse rotor conseguir pegar o material, a vagem ainda fechada, e aí começar a promover o processo de debulha. A gente tem que lembrar, Rogério, que numa máquina de rotor, numa máquina axial, o rotor, eu divido ele em 4 partes, mas essencialmente são 3 partes fundamentais pensando em qualidade de semente, que é a alimentação do rotor, que é uma espécie de um helicóide, um caracol que tem na alimentação. A maioria deles vinham com entrada dupla, porque pensando em trigo, em cevada, e aí para colher soja, feijão tem que ser uma entrada tripla, mais fracionada, para você não entrar um bolo de uma vez só, certo? Porque o volume de palha é menor. Então, nós temos a parte de alimentação, depois a parte de trilha, que é efetivamente onde ocorre a debulha das sementes, certo? E depois a parte de separação, aonde aquela semente de soja que já foi debulhada, já abriu a vagem, já está solta ali dentro, ela ainda fica presa no meio daquele volume de palha, ela tem que ser agitada, aquela palha, para promover a separação, que é o que a colhedora convencional de saca-palhas faz no saca-palha. O saca-palha não debulha nada,
ele tem que pegar uma semente que está lá dentro, presa no meio daquele volume gigante de palha, e tentar soltar ela, mandar lá para o sistema de limpeza. Então, daí depois da quarta parte é o sistema de descarga de palha, né? Onde tem um sistema que tem que puxar essa palha para jogar ou para o picador, ou para o espalhador, ou para o enleirador, que algumas máquinas têm, e colocar esse volume de palha para fora da máquina para manter um fluxo constante. Então, essas 3 primeiras partes fundamentais, eu sempre cito um exemplo, né? Um colega meu usou esse exemplo e ele é muito bacana, né? Que na parte de alimentação, ok, vou imaginar um mundo perfeito, está entrando a sementinha de soja protegida dentro da vagem. Quando vai para a parte das gengivas do rotor, que promove 2 princípios fundamentais para a debulha, que é o atrito e a compressão. A compressão é dada pela abertura do côncavo e o atrito, a intensidade desse atrito é dado pela rotação do rotor e, lógico, pela configuração, os tipos de gengivas, que são as barras estriadas que a gente tem para promover esse atrito contra o côncavo, certo? Então, existem vários modelos de côncavo. Esse atrito vai debulhar uma semente. Quando essa semente sai de lá, Rogério, o que tem que acontecer para eu prevenir ou evitar os danos mecânicos? Essa semente tem que sumir de lá de dentro, porque já debulhou. E aí, Rogério, eu digo que a parte mais importante do entendimento do princípio de colheita é nesse ponto que a máquina de rotor se destaca em relação à máquina de cilindro, a máquina radial, ou a máquina híbrida que também debulha no cilindro. A força centrífuga imposta nessa massa de produto, sementes mais palha, girando dentro do que a gente chama de gaiola de rotor, faz com que essas sementes saiam de dentro da gaiola. Eu costumo falar nas minhas palestras e treinamentos que eu rodo no Brasil afora, falando assim, o que acontece quando eu pego uma pedrinha, amarro na ponta de uma cordinha e começo a rodar essa pedrinha? O que acontece com a cordinha? Ela não estica? Estica. Por que ela estica? Porque existe uma força centrífuga do centro para fora, fazendo com que essa pedrinha tente fugir do centro da minha mão onde eu estou rodando ela. A mesma coisa acontece dentro da gaiola do rotor, onde eu vou fazer essas sementes saírem lá de dentro assim que elas forem debulhadas. Porque esse meu colega usou o seguinte exemplo: o que dói mais, apanhar da mãe com bastante roupa ou apanhar com pouca roupa, né? Ele falava que quando ele aprontava e a mãe dele ia dar uma surra nele, que ele sabia, ele já vestia um monte de calça por baixo e tal, e a mãe vinha dar uma chinelada nele, não doía tanto. É a palha na semente, né? É a palha, pegou ele no banheiro e estava sem roupa, e aí doeu muito mais. Porque uma semente não pode apanhar pelada lá dentro, ela tem que estar protegida, e assim que ela é desprotegida, é tirada essa palha, eu tenho que sair com ela de lá de dentro. Se eu tenho pouco volume de palha na minha lavoura, uma soja baixinha, como você comentou anteriormente, o que eu faço para compensar? Aumento a velocidade de colheita para encher o rotor. Quando eu tenho ferro com ferro trabalhando, o impacto é muito maior. Então, a gente tem que ter esse entendimento, saber que existem essas diferenças aí. Flávio, a gente pode dizer, então, que esse processo de trilha, né, debulha, vamos falar na soja aqui, ele ocorre em sua grande maioria da ivagem com semente do que a semente diretamente em contato com as partes metálicas. Se a máquina estiver bem regulada, o alimentador conseguir manter o fluxo e esse fluxo for o ideal. Então, a planta está ali, né, atritando semente com semente ou semente com partes da planta. Uma pequena porcentagem só vai entrar em contato com as partes metálicas, né? Daria para dizer isso, né? Que quando você promove o atrito e a compressão, que ao mesmo tempo acontece dentro da gaiola do rotor, é isso que você faz. Você dá um impacto, dá uma pancada, a vagem abre, ainda mais se ela estiver no ponto, né, em termos de umidade, para abrir facilmente, essa semente abre e já sai dali de dentro. Agora você imagina, eu tenho uma lavoura desuniforme, Rogério, e ainda eu não estou ajudando no molinete, eu não estou colaborando no corte e alimentação. Então, de repente, entra muito volume de palha, que daí o sistema, o ajuste, a regulagem de rotação e abertura do côncavo não são suficientes para debulhar esse material. O que vai acontecer? Vai jogar fora. E, de repente, uma parte da lavoura tem pouco volume de palha. O que acontece? Eu não vou ter palha para proteger essa semente nesse processo de atrito e compressão. Então, eu posso ter uma lavoura que eu estou perdendo, jogando grãos fora, jogando sementes fora, pela falta da trilha, e outros pontos eu posso estar provocando um dano mecânico com a mesma regulagem. Por quê? Porque a lavoura não é uniforme, ou a alimentação não é uniforme, ou
pior, o operador fica variando a velocidade da máquina à medida que a música toca lá dentro da cabine. E, Flávio, em relação à plataforma, tinha o microprocessador ali, os sensores regulando e sincronizando. Há também sensores para o volume de massa que está lá dentro, e esse côncavo, ele varia com isso, ou é o operador que tem que ficar fazendo isso? Então, hoje, falando um pouco mais de tecnologia, do que tem, a tecnologia que está ao nosso favor, o que ela promove, Rogério, nós temos sensores nas máquinas que já têm inteligência artificial, que já têm sistemas de automação da regulagem, que sentem a carga do rotor, ou seja, quanto de volume está entrando lá dentro, sente que está baixando a rotação do rotor, eu estou fazendo mais força para movimentar esse rotor, eu sei que está entrando mais material e podem regular a abertura do côncavo, né? Então, se a gente pegar hoje as máquinas que têm automação, elas têm uma câmera que fica lá no elevador de grãos limpos, que vai para o tanque graneleiro, tirando várias fotos e analisando a amostra de semente, se está suja ou se está muito limpa, e fica analisando e fazendo a regulagem da máquina. Então, ela tem sensor de peso no bandejão, tem sensor de carga no tensor das correias que fazem o acionamento do elevador de palha, tem sensor que detecta a carga do motor, ela sabe que rotação que o motor foi acelerado e quanto o volume, essa carga do motor, principalmente consumida pelo acionamento do rotor, está baixando a rotação dele. E fica comparando a todo instante. Você tem que fazer calibrações, e aí por isso que esses sistemas hoje, não é que eles não funcionam bem, o pessoal não sabe usar também, assim como o sistema do molinete, que é relativamente simples, o pessoal não sabe usar, porque precisa de uma calibração no sistema para você me entender. Quando que a máquina está vazia, a rotação do rotor fica em X. Quando começa a entrar material, eu sei que está baixando X% a rotação, e ele já tem uma pré-definição de carga, quanto de carga está entrando, e pode fazer esses ajustes. E aí ele ajusta e pergunta para o operador, tá bom assim? A foto que eu estou tirando lá no elevador de grão limpo, você olhando, tá legal? É isso que você quer? E aí você tem que dizer se sim ou não, e a máquina vai criando uma inteligência artificial, vai criando um conhecimento, um aprendizado de máquina, para que ele... quando entra mais material, eu posso, por exemplo, ou reduzir a rotação do rotor, ou abrir o côncavo para que eu mantenha a qualidade da amostra de sementes que está lá. Pois é, isso é legal demais, saber que a tecnologia está trabalhando em paralelo nesse sentido, e aí você consegue gerar dados, né, Flávio? Criar mapas de como é a colheita em cada uma das regiões, talvez para que a máquina até já se adapte. Olha, aqui é uma descida, então provavelmente aqui a tendência é ganhar mais velocidade, e isso na colheita de sementes faz uma diferença muito grande. Ô Flávio, bom, eu estou percebendo que para colher um operador de máquina hoje, ele não precisa entender somente dos processos mecânicos, daqui a pouco ele vai precisar de um curso de processamento de dados, né, informática, para poder colher. Recentemente, a gente faz um evento junto com a Rocha, você conhece o Samuel, o pessoal, e eu nunca tinha entrado nas máquinas para ver a operação durante as dinâmicas, e dessa vez eu pedi para o Samuel, para o Hammurabi, e um dos operadores foi me mostrar o painel, a configuração da semeadora. Em primeiro lugar que foi difícil de eu entender, para ele parecia muito simples, ele ia clicando, mas a tecnologia está aí para nos ajudar, e com esse monte de processos, se não for a tecnologia, a gente acaba perdendo em qualidade mesmo. Mas você disse para mim, lá no início, que não tem só um sistema, a gente sabe que os sistemas, me corrija se eu estiver errado, o axial é aquele que o eixo está no mesmo sentido da máquina e a rotação está perpendicular à máquina. Isso. Ele faz vários processamentos ao mesmo tempo. Acho que até por isso o nome em inglês de combine, né? Que são várias coisas combinadas. Combinadas. Tem máquina com mais de um rotor, e a tangencial, ela é mais prejudicial para a semente, Flávio? Isso nos meus treinamentos, eu sempre mostro uma figura bem antiga que eu e o professor Emerson Frey, no nosso primeiro treinamento, junto com o pessoal da Embrapa, lá no curso de produção de sementes, que o França convidou a gente e o Krizanovski, né, convidaram a gente para estar junto lá, e a gente começou a falar justamente disso. O que acontece? Numa máquina de rotor, numa máquina axial, onde o material flui paralelamente ao eixo do rotor, que é um cilindro trilhador, só que ele é mais comprido. E ele faz 3 etapas, ele faz alimentação, trilha e separação.
Numa máquina de saca-palhas, a máquina radial, a convencional, como ela é popularmente conhecida, o material entra, passa no raio do cilindro trilhador e vai para o batedor, olha lá, já tem um batedor, e depois para o saca-palhas. Então, o que acontece, Rogério? Nesse movimento em volta de um rotor, um material ele tem 360 graus para ser processado, de espaço, de ângulo para ser processado lá dentro. Os côncavos, que são a nossa grelha, a nossa, vamos chamar assim de peneira, mas não é uma peneira, é uma grelha, por onde essa semente debulhada sai rapidamente, ele está nos 180 graus. Então, você tem 180 graus de ângulo de envolvimento, né, para que esse material saia de lá. Algumas máquinas, a parte de cima, uma parte, né, não por completo, mas uma parte da cobertura do rotor, da gaiola do rotor, também é perfurada e o material sai por lá. Então, quanto antes essa semente sair de lá já debulhada, mais preservada ela fica. Beleza. Então, você tem aí mais de 180 graus de ângulo de envolvimento que efetivamente podem debulhar e tirar essa semente de lá de dentro. Numa colhedora radial, não. O ângulo de envolvimento de um cilindro trilhador é na casa de 110 graus no máximo. Então, você tem pouco espaço para promover atrito e compressão. E o que acontece? Esse atrito e compressão tem que ser mais intenso, porque passou dali e não debulha mais. O batedor não debulha. O que o batedor faz? Você imagina, um volume de palha de uma plataforma de 25 pés entrando dentro de um elevador de palhas que tem 1,5 metro de largura, então você comprime aquele material, quando entra lá dentro, passa pelo cilindro, entre o cilindro e o côncavo, num espaço lá de 5, 7 milímetros. O que acontece quando esse material sai de lá de dentro? Ele sai achatado, ele sai compactado. E o batedor tem a função de desfazer o que a gente chama de colchão de palha, para que o saca-palhas daí, com o movimento livre, ele consiga fazer aquela separação do material, da semente já debulhada. Então, o que atua em cima do saca-palha? A gravidade. 1G de gravidade. Você que gosta de aviação, né? É 1G. Enquanto que num rotor exercendo força centrífuga nessa semente é imposto até 8G. Nossa, é uma pressão muito grande. A semente vai ter que sair lá de dentro da gaiola do rotor. Então, ali eu já tenho uma diferença muito grande no processo. A máquina híbrida, que daí ela está no meio das duas coisas, a debulha é feita num cilindro e num côncavo radial, convencional, da máquina convencional. E ela tem um batedor também. Daí, depois que sai do batedor, entra num separador rotativo, que é um pedaço do rotor que só faz a separação. E aí aplica força centrífuga lá, em vez do saca-palha sacudir livremente. Então, numa palha pesada como é o arroz, é o melhor sistema que tem, o híbrido, porque eu preciso de uma debulha agressiva e pesada, certo? Porque o arroz, ele é uma semente mais dura, né, pelo tegumento e tudo mais, é uma semente mais robusta, e de preferência um cilindro de dentes, que o impacto não é, a debulha, melhor dizendo, não é por impacto, por atrito, é por choque, através dos dentes, então debulha de forma muito mais eficiente, e daí tem que separar uma semente ou um grão de arroz de uma palha verde, de uma palha muito abrasiva, uma palha difícil. Então o saca-palha não é eficiente, no caso da máquina híbrida. Mas não se enganem que a máquina híbrida vai ter uma qualidade igual a uma máquina de rotor na semente de soja. Não. Elas não têm o mesmo princípio de funcionamento. Aquilo não é um rotor verdadeiro. Então, tem que tomar muito cuidado na seleção, na hora de comprar a colhedora. Aí o pessoal me pergunta, Rogério, eu vou muito na região sul, no Rio Grande do Sul, onde nós temos pequenos produtores. E eu conheci muito produtor que colhe semente de soja de boa qualidade com máquina radial, máquina de cilindro. É mesmo? Melhor do que muitos produtores que têm máquina de rotor. E por que isso? Daí você vai olhar, eu conversei com o produtor, eu fui dar treinamento e dar a parte prática na propriedade do produtor que tinha uma máquina convencional. Faz 30 anos que ele trabalha com aquela máquina. Ele conhece ela. E isso que faz diferença. É o conhecimento da máquina que você tem. Eu digo que uma máquina de cilindro convencional, radial, ela pode colher uma boa qualidade de sementes, até equivalente a uma máquina de rotor, dependendo da condição da lavoura, depende de vários fatores. Mas é muito mais fácil regular uma máquina de rotor do que uma máquina de cilindro. A de rotor, pelo princípio de funcionamento, ela tem menos possibilidade de provocar dano mecânico. Mas só o fato de eu ter comprado uma máquina de rotor não quer dizer que eu já sou produtor de semente. Tem que ter toda a cadeia
pensada. Então, é lá na condição da lavoura, fazendo semente no campo, para a gente, na etapa de colheita, ter uma máquina que tem menor possibilidade de provocar um dano mecânico e preservar a qualidade desse patrimônio chamado semente. O fator humano está sempre muito presente nisso, né? Com certeza. Meu professor de tecnologia de aplicação, professor Ulisses Antoniassi, você conhece ele, né? Ele falava, olha, um pulverizador rebocado, autopropelido ou um avião bem regulado, eles vão fazer a mesma qualidade de aplicação. Agora, a eficiência e o tempo que você precisa é o que vai variar, né? Exato. Flávio, mas ainda dentro da máquina, ainda falando da parte de trilha, eu sei que a New Holland, ela construiu uma máquina pensada em semente. E, se eu não me engano, ela tem 2 rotores e não um. É isso? Isso mesmo. O modelo CR, né, que é a máquina de rotor da New Holland, ele tem 2 rotores menores, Rogério. Então, o que acontece? Eu já presenciei várias discussões se é melhor um rotor, se é melhor 2 rotores. Eu falo assim, olha, isso é uma cereja do bolo, a questão do número de rotores. O mais importante é conhecer a máquina, saber quais são entender o processo interno para poder ajustar e configurar melhor a máquina. Então, às vezes, a máquina está provocando dano mecânico porque está com um côncavo mais agressivo, uma gengiva mais agressiva, o ângulo das venes, que o pessoal chama de vanes, né? Que é como se fosse o passo da rosca na gaiola do rotor alterado. Então, ali você tem como acelerar ou retardar o fluxo de palha por dentro da colhedora. Isso deixa o material mais ou menos tempo dentro do rotor, tá? Então, isso influencia muito no dano mecânico. Mas eu costumo dizer o seguinte, para tentar exemplificar para o pessoal, né? Então, ao invés de eu ter um rotor de diâmetro maior, a New Holland colocou 2 rotores menor. E eu tive o privilégio de conhecer um dos engenheiros de protótipo, no tempo que eu trabalhei na New Holland, né, para quem não sabe, trabalhei com CR, né, eu era especialista de colheitadeiras. Eu conheci um engenheiro que era um engenheiro de protótipo e desenvolveu vários mecanismos da CR e era patente dele. E eu conversei muito com ele, né? Foi em Mato Grosso do Sul, a gente rodou um tempo juntos e ele comentava, né, das diferenças e tudo mais. E o que acontece, Rogério? 2 rotores menores, com diâmetro menor, se eu pegar um rotor grande e um rotor pequeno, o diâmetro menor do rotor, ele é mais leve para rodar. Então você imagina, eu vou imaginar que eu tenho uma roda de carro, uma roda, e eu sou o motor dela, eu vou fazer ela rodar com a manivela. O que é mais fácil fazer rodar? Um pneu grande ou um pneu pequeno? Pneu pequeno, eu consigo colocar mais torque nele. Então, eu tenho que pensar invertido. O torque, a força, vem do motor para o rotor. Então, para o motor, é mais fácil rodar um rotor de diâmetro menor. Mas tudo bem que são 2, mas ainda assim é mais fácil por uma questão física. Então, o rotor menor, daí ele tem que trabalhar numa rotação um pouco maior, mas eu tenho mais área, né, de trilha para esse meu rotor. E aí o que acontece? Eu consigo colocar talvez uma qualidade melhor de semente, mas não só por isso, né? Se a gente olhar o sistema de retrilha da CR, ele é diferente das outras máquinas. Para onde que volta a retrilha? Ela volta para o bandejão, não volta para o rotor para reprocessar, ou não tem um cilindrinho convencional bater na semente, né? E aí ainda tem a questão da alimentação. Eu não tenho vamos dizer assim, na entrada do rotor, eu não tenho nenhum alimentador diferente, a entrada direta do levador de palhas para o rotor. Então, só ali eu já tenho um ganho em termos de impacto nas sementes. As sementes entram, mas continuam protegidas por esse rotor que pode provocar menos dano para minha semente. Que legal. Ô, Flavião, quem que chegou aí, né? Eu gosto de ter a família assim, né? Porque isso é estar presente. Chegou uma das meninas aí, Chegou aqui, aí a família chegou e ela queria vir aqui, né? E ela quer aparecer, né? Fala assim, quero aparecer no podcast. Eu tenho certeza que você está gostando desse bate-papo. Então vamos aproveitar essa pausa para te dar um recado da Momesso. A Momesso conta com o CEM, Centro de Excelência Momesso, onde são feitos testes constantes de novas tecnologias e também o aprimoramento dos equipamentos por ela desenvolvidos, além da realização de treinamentos para empresas, clientes e parceiros.
A grande expertise da Momesso está em criar parcerias duradouras, oferecendo soluções personalizadas para o tratamento de sementes. Para conhecer mais a Momesso e também o Centro de Excelência, acesse www.momesso.ind.br. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Então, Flávio, não é que dobra a área de processamento, mas você tem aí um incremento, né, e uma facilidade maior. Então, nesse caso, na máquina da New Holland, quando você fala em padrões de velocidade em RPM de rotor, você falar 300 a 400 para colher, tá errado, porque ele tem que trabalhar numa velocidade maior, né? Ele pode trabalhar exatamente numa rotação um pouco mais alta em relação aos outros rotores, porque ele tem um diâmetro menor, né? Então, isso é que você começa uma diferença muito pequena, muito sutil entre as marcas, né? Existe essa diferença. Eu vou pegar o mesmo dono, que é Case New Holland, né? É uma empresa que detém duas marcas, e ela tem uma máquina que tem um rotor, tem máquina que tem dois rotores. Eu digo, Rogério, as duas podem colher semente de excelente qualidade. Agora, elas têm outras diferenças, né, que é a questão da retrilha, que ela é diferente uma em relação à outra, a questão mecânica de acionamentos, a CR é muito mais cheia de correias e de mecanismos simples, e eu considero, eu prefiro muito mais mecanismos simples. Se pegar a Case, ela já tem mais sistemas hidráulicos, tem um motor hidráulico para acionar um monte de coisa. Então, você olha uma Case, você não vê muita correia, e aí isso vai impactar lá na frente na hora de fazer as manutenções. Mas as duas são máquinas de excelente engenharia e qualidade em termos de processamento. Então, a gente tem essas diferenças. Mas as comparações entre as marcas, Rogério, aí que eu vejo que o pessoal falha na hora de comparar. Vamos falar das marcas, o cara é John Deere. O cara é John Deerezeiro, como a gente fala, né? Ele tem só John Deere. De repente, ele compra uma vermelha, ele compra uma Case. Ele coloca a Case para colher novinha do lado das outras, e aí a Case começa com qualidade pior. Ou o contrário, tá? Ele só tem Case e coloca John Deere. Tanto faz. O que acontece com qualquer máquina nova? Ela está cheia de rebarbas, está cheia de estrias lá dentro. Eu digo que as primeiras 100 horas de uma máquina de rotor é para polir internamente, porque ela está cheia de rebarba, de canto de solda, não está perfeito. Ela vai ter uma trilha muito mais agressiva, ela não está amaciada para colher sementes. O melhor jeito de amaciar uma máquina para colher semente, ou você vai colher uma cevada bem dura, ou um arroz, né? Ou você vai colher pelo menos um milho, para quando entrar na semente, você olhar um rotor, ele já está polido, eles começam a ficar polidos, e aí você tira rebarbas, tira a parte áspera, as arestas, a parte áspera de gengiva e tudo mais, e deixa esse material mais polido, né, o material do rotor e do côncavo, esse conjunto que forma a parte de trilha, e aí fica uma trilha mais suave. Amaciada, né? Amaciada. Eu costumo falar que a gente tem que trabalhar com a intensidade de trilha. O que muda a intensidade de trilha? Essa questão do amaciamento, que é essas primeiras 100 horas, né? Com 50 horas já vai bem. Mas eu digo assim, roda 100. Então, você tem esse período que você tem que passar, mas você tem na intensidade de trilha, que é rotação de rotor, abertura de côncavo e configuração desse côncavo e do rotor, mas principalmente do côncavo. E aí tá uma coisa mais difícil quando a gente fala de mão de obra. O que é mais fácil? É mudar uma rotação de rotor ou uma abertura de côncavo ou trocar o côncavo? Aí é que tá. Muita gente, às vezes, peca um pouco, porque na hora da colheita não quer parar e perder. Tem máquinas que demoram 2 horas para você trocar um côncavo. E aí é descer da cabine, o operador desce da cabine, sai do ar-condicionado e vai para a poeira, para o sol, e mexer com chave, parafuso que não solta. Então, muitas vezes, o pessoal peca nesse sentido. Tem a ferramenta em casa, o côncavo está guardado em casa, e o cara fala assim, mas eu não vou ficar trocando esses côncavos, que é um monte de parafuso para soltar, um monte de coisa para mexer. Então, a tecnologia das engenharias da parte mecânica tem contribuído para isso. Hoje, as máquinas mais modernas, as mais atuais, às vezes o modelo atualizado de uma mesma marca já possibilita uma troca mais rápida do côncavo, para que eu saia de um côncavo de
arames de um côncavo de barras quadradas e coloque um côncavo de barras redondas. O que é mais suave numa trilha? Uma quina de uma barra quadrada ou uma barra redonda? É lógico que é uma barra redonda. Em algumas situações eu vou ter que usar a barra redonda, outras situações uma barra quadrada, e algumas vezes eu já presenciei situações que eu vou ter que usar misto. Os dois. E esse setup, Flávio, isso vem já de as fábricas, as montadoras, né? As fábricas, eles oferecem esses kits de setup para cada uma das culturas? Eles oferecem kits, por exemplo, né? A maioria vem com pelo menos 2 tipos de côncavo. Isso tá lá no pedido, tá? Tá na hora da compra, tá com o vendedor. Ó, eu tô comprando uma máquina, que côncavo que tá vindo? Ah, eu não sei, o vendedor fala, não sei, então você vai lá ver. Ah, você tá vindo com um côncavo de barra quadrada, um côncavo de arames, onde é possível tirar os arames, ralear os arames para aumentar o furo da grelha, vamos chamar assim, né? Falando da parte de churrasco, para entender, eu consigo colocar e tirar arame de uma grelha para aumentar ou diminuir o furo, e aí muda a vazão desse côncavo. Então, se vem com esse côncavo, pede junto, como adicional, o kit de côncavo de barra redonda. Legal. É mais barato pedir junto com a máquina, depois comprar como peça. É muito mais barato. E aí você tem essas opções para poder jogar. Eu tenho uma trilha difícil, um material difícil de trilhar, que pode ser muitas vezes uma soja mais pesada, eu vou ter que usar um côncavo de barra quadrada. Depois, com a evolução da colheita, os últimos campos tendem a estar mais secos, principalmente centro-oeste, né? O clima vai avançando, então a gente vai colocar, a partir do momento, um côncavo de barra redonda. E eu falo, Rogério, eu conheço, assim, operação de colheitadeira porque eu colho na propriedade do meu pai. A gente não produz sementes, mas eu subo em cima da colhedora, eu ajudo a revisar, eu sei exatamente do que a gente está falando. Tem tempo de trocar o côncavo. Aquele dia que choveu, aquele dia que parou tudo, porque o operador trabalha jornada de 12, 15, 18 horas, 20 horas, roda à noite 24 horas, daí uma hora que chove tem que parar tudo. Essa hora é a hora de ele estar mexendo no côncavo, né? Se a gente estava colhendo, os últimos campos não tá legal, e aí é uma questão de planejamento estratégico, pensar no seguinte, olha, daqui para frente, os nossos campos de semente vão estar muito secos, eu vou ter uma palha muito seca. Já tira aquele côncavo de barra quadrada, já coloca um côncavo de barra redonda, que vai promover uma trilha mais suave, e eu vou conseguir salvar melhor essa qualidade da semente. E aí é uma questão de planejamento estratégico. Não adianta só ter uma máquina polida, com os letreiros do pneu pintado de branco, eu vejo uns caprichos assim, que falo, nossa, que legal, que bom, mas esquece do essencial, que é a parte interna. Vai ter que trocar? Vai ter que trocar, dá muito trabalho. Compra uma chave pneumática, nós temos tecnologia, Rogério, para facilitar o dia a dia do operador. Só uma passagem, uma situação prática que eu presenciei, dando uma consultoria para uma empresa em Goiás, né, uma fazenda que produz semente, tem o BS próprio e tudo mais, o pessoal estava relutando em limpar a colheitadeira, que é outro ponto importante, a limpeza interna para trocar de variedade, trocar de cultivar. Não dá mistura. Exato, porque uma mistura estava custando 20 mil reais para fazer o rogging no pivô e ainda não fica bom, porque não tem mão de obra para ir lá catar as plantinhas diferentes. E às vezes uma falta de limpeza mais criteriosa da colheitadeira. Daí a gente foi tentar entender junto aos operadores por que isso não estava acontecendo. É que para limpar uma colheitadeira, o que acontece? Você tem que ter sistema de ar pressurizado, soprador com os motorzinhos a gasolina, e lá ele soprar poeira junto com semente, certo? O que acontece com o operador? Ele vai sair limpo de lá? Daí o cara tem todo um capricho, um cuidado na cabine para manter ela bonitinha, com os estofados e tal. Ele não quer se sujar para sujar depois internamente a colheitadeira e ainda ficar sujo o dia inteiro trabalhando. Então, mas é a qualidade, né? Eles estavam relutando nisso. Como é que resolve isso? Compra um macacão. Falei assim, compra um macacão de R$100, o cara veste o macacão por cima da roupa, vai ficar um pouquinho calor, mas faz bem de manhãzinha quando tá fresquinho, e em vez de usar o compressor da máquina, compra um motor a gasolina, aqueles sopradores com motor a gasolina, que é mais barato. Eu fiz a conta na hora. O diesel que ele gasta, porque o motor da colheitadeira tem que ficar ligado o tempo todo, acelerado, para gerar fluxo de ar, para manter o compressor, o reservatório do compressor cheio. Gasta muito mais diesel do que a gasolina daqueles sopradores. Aí comprou um soprador em cada máquina, um macacão para cada operador, resolveu o problema. Mas aí tem que soprar. E aí o que o pessoal faz de errado? Falando já um pouco de limpeza, que é muito importante, Rogério, o pessoal esquece da limpeza. O primeiro lugar que os caras iam limpar, graneleiro. E graneleiro é o último. Tem que seguir o fluxo, porque você limpa o graneleiro, quando você vai limpar o resto, o que você faz? O cara liga a trilha para funcionar. Entra de novo um pouquinho de semente lá dentro.
Daí eu deixei os caras 1h30 limpando. Falei, limpa do jeito de vocês. Eles foram lá, limparam. Quando eu fui lá olhar, tava sujo. Falei, ó, vamos abrir os elevadores. Então, a primeira coisa, começa da plataforma. E daí vai entrando, vai limpando. Daí quando chegar na parte do rotor, atrás do rotor, na entrada do rotor, quando você abre as tampas laterais, que dá acesso à gaiola do rotor, pelo lado de fora, obviamente, ali no início do rotor, ali fica cheio de poeira com semente de soja. A gente detectou 3 variedades. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Você imagina, e ali fica soltando aos pouquinhos. De vez em quando cai um pouquinho daquela semente que está presa ali. Você imagina a contaminação Sim. do lote de sementes. É uma dor de cabeça incrível. Imensa. Então, assim, a limpeza tem que ser criteriosa, tem que abrir as tampas que estão embaixo da colheitadeira, nas roscas transportadoras que levam o grão limpo e o grão de retrilha, e aí tem que deitar no chão, ir lá e soltar as travas. Daí, pessoal, tem umas máquinas que é preso com parafuso. Usa a criatividade, o dia de chuva, vai lá e inventa umas travas rápidas para você ir lá e sacar aquele negócio lá. Tem máquinas, né? Eu falo de algumas marcas que eu conheço, você entra lá, 2 travinhas, você com a mão você destrava, não precisa nem de chave, tira, você vai olhar, tá cheio de semente, uma contaminação gigante, que vai sendo liberada na carga aos poucos e vai contaminando. Então, a tecnologia, Rogério, do que nós temos hoje das colheitadeiras, ela é muito boa. Eu acho que precisa melhorar pensando no sementeiro. Algumas coisas precisam melhorar pensando em semente. Mas, por outro lado, você tem várias ferramentas. Então, o operador, que é o cara que fica dentro da cabine no ar-condicionado, mas também faz a parte pesada de lubrificação, muitas vezes, né? Às vezes tem empresa que tem a parte de lubrificação separada e não é a mesma pessoa que faz. Mas o cara tem que conhecer a máquina. Ele tem que saber que quando faz um ronco diferente, alguma coisa está errada, né? Porque senão acontece aqueles absurdos que vão para a internet, a gente vira meme, né, que o cara embuchou a máquina e tudo mais, né, o Paulo Arbex, nosso colega aí, mostra muita coisa na parte de plantio, né, o cara andou lá 150 metros com a plantadeira embuchada e tem um montão de palha na frente. Limpando a palha, abrindo o trilho, né? E na colheitadeira, normalmente é o graneleiro cheio e vaza por cima e derrama, né, mas é por falta de atenção. Então, o operador, ele tem que estar muito antenado em tudo que está acontecendo. Ele pode até escutar uma musiquinha e tomar um tereré, mas ele tem que estar com a musiquinha baixa, escutando o ronco da máquina, por mais baixinho que seja, e de olho sempre na operação, monitorando esses processos, que é corte, alimentação, trilha, separação, limpeza e armazenamento. Então, é muito importante cuidar de tudo isso, porque a colhedora combinada, que vem do termo da combine, é uma combinação de vários processos. É uma máquina industrial em cima do campo, rodando no campo lá, né? Que tem um valor em cima de 4 pneus, exato, com um valor agregado muito grande, muito uma máquina cara, e cuidando de um ser vivo muito pequeno, um patrimônio, como você sempre fala, chamado semente. Que é a semente. Nossa, fantástico, Flávio. E ainda tem que tomar cuidado para não pegar fogo, né? Isso é um piloto de Fórmula 1. Ele tem que olhar ali como um piloto de Fórmula 1. Exatamente. Flávio, você falando é tão fluido, é tão tranquilo que a gente nem vê o tempo passar. E eu sei que você tem compromisso. Eu queria só mais 2 minutos antes de terminar, tá? Porque é tão gostoso ver você passando a informação de forma leve. Tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui já vai colher grão de forma diferente, semente nem se diz. O graneleiro e a descarga. Uma vez a gente estava numa empresa prestando consultoria e nós descobrimos que o dano mecânico não vinha de dentro da máquina somente, mas a hora de descarregar, evitar as travas de cima do caminhão, porque às vezes o operador não via e soltava a semente em cima daqueles do arco da lona. Ou na corrente. Poxa, se o arco, a corrente vai danificar a semente, o sistema que tira a semente do graneleiro e joga para fora, que na maioria das vezes é uma helicoidal, né? Ele também pode danificar. Existe diferença entre as máquinas e tem como corrigir isso, Flávio? Muita diferença não tem. As máquinas são projetadas, e eu trabalhei dentro da fábrica, eu entendo muito da visão do engenheiro que projetou a máquina, o que ele pensou? Ele pensou numa descarga rápida, né? 90 segundos para descarregar um graneleiro que cabe lá 100 sacos, é uma vazão muito grande, tanto é que o diâmetro do tubo de descarga é alto, né? Então, as roscas, que a gente chama de roscas varredoras, que estão no fundo do tanque graneleiro, elas trabalham numa rotação rápida. Então, o que acontece lá? Essa semente não pode ficar batendo muito. Então, eu tenho ajustes, que é o ajuste do telhadinho, da casinha que forma em cima
da rosca graneleira. Lá eu tenho chapas de ajuste que ajustam a vazão. Grãos mais fluidos, que tem um ângulo de repouso menor, pega um trigo bem seco, ele tem uma vazão muito alta, ele flui muito, muito facilmente. Eu tenho que trabalhar com aquela chapa mais fechada para limitar a entrada de material lá dentro e não provocar o embuchamento, o trancamento de todo esse sistema. Agora, quando eu trabalho com semente de soja, eu posso talvez deixar um pouco mais aberto para que aquelas roscas trabalhem sempre cheias e não batendo aquele grão solto que fica lá no finalzinho. E aí, você tocou num ponto muito polêmico. É mais ou menos igual falar de velocidade do plantio com o professor Paulo Arbex, que ele fala, nossa, aí é uma briga de foice, né? É assim, nós fizemos um teste, quando eu estava dando treinamento numa cooperativa, eu fiz a parte teórica, depois a parte prática, fizemos o teste. Nós pegamos uma amostra de sementes no tanque graneleiro, uma amostra de sementes em cima do caminhão, depois da descarga, e uma amostra de sementes passando aquela mesma semente pela bazuca, pelo transbordo. E daí passou mais uma vez pelo sistema de rosca. E a gente encontrou 1,5% a mais de dano mecânico quando usou a bazuca. Sim. Então, assim, da colheitadeira para descarga, para em cima do caminhão, ou seja, usando o sistema de descarga da colheitadeira, foi um dano mecânico de 0,8%, um acréscimo de 0,8%. Aceitável. Ou seja, ela está um pouco mais pensada para não provocar dano mecânico. Eu ainda acho que a rosca é um problema, mas o maior problema é a rosca desgastada. Você imagine, a rosca trabalha dentro de um tubo. Você imagine uma folga de 7 milímetros. É o tamanho da semente entrar ali. Exato, entre a parede do tubo e a borda da rosca. O que acontece com aquelas sementes de 7 milímetros, 7,1, 7,2? Eu vou arrebentar ela, uma parte delas que vai passar por ali. Então, esse desgaste da rosca sem fim, ele tem que ser monitorado. Então, o que eu posso fazer é monitorar isso. Talvez daqui a pouco um professor Pardal, alguém invente alguma coisa que eu possa recobrir a borda da rosca num material que seja, por exemplo, uma escovinha para ir varrendo e não provocar esse dano que pode ser provocado por esse espacinho, essa folga que tem ali. Então tem que cuidar muito com o desgaste. E outra coisa que é importante, e aí eu converso muito com o operador, é a velocidade de descarga, a rotação do motor. É regulado pelo operador também. Pelo operador. Então, em algumas máquinas, quando às vezes não tem a abertura muito bem ajustada ali, ou tem um fluxo diferente, pela umidade da semente que está lá dentro, pela fluidez do material, se eu escuto batendo muito grão dentro do semente, né, dentro do tubo de descarga, né, e o operador escuta isso, ele pode talvez baixar um pouquinho a rotação, não muito, mas baixar um pouco a rotação para tentar evitar esse tipo de problema. Então, mas é muito empírico, sabe? Não é uma regra. Então, assim, cuida com a manutenção. Mas na colheita de sementes, evitar o duplo carregamento, quando você põe o transbordo, joga no transbordo para jogar no caminhão, isso aí tem que ser evitado. Evitado. Né? Então, assim, eu conheço alguns operadores que usam e ele fala assim, professor, nesse caso que a gente foi, né, ele falou assim, professor, o meu transbordo, ele me salva a velocidade de colheita, o meu rendimento. Então, eu consigo tirar a soja do campo mais rapidamente, no horário que é melhor para a colheita, onde a temperatura não está tão alta assim, aquela semente já não está tão quente lá dentro, então no período da manhã, então na logística às vezes ele me ajuda. Então assim, não é que não dá para usar transbordo, mas tem que pensar, às vezes você joga num transbordo que está desregulado, que está com a rosca desgastada, ele vai aumentar o dano mecânico. E aí se eu já venho com dano mecânico de 4 e o meu limite é 5 na minha sementeira e eu passo isso para 6, já foi. Perdeu. Então, era preferível deixar o campo esperando um pouco mais. Exato. Então ele tem que fazer um balanço, mas ele fala, não, no tanque graneleiro da minha colheitadeira, quando eu pego a amostra lá, eu estou com 1,5 de dano mecânico. Eu regulei bem a máquina. Daí eu aumentar mais 1,5 pelo transbordo para melhorar a minha logística não é um pecado tão grande. Né? Eu ainda vou ficar dentro do limite que a minha sementeira estabeleceu. Então eu digo assim, é polêmico, mas a gente tem que avaliar muito bem. Começa fazendo um serviço bem feito, que é lá no campo de sementes, uma boa condição da lavoura, uma lavoura homogênea, e aí quando for pensar no processo de colheita de sementes, vamos começar pelo molinete. Um bom ajuste para que você tenha dentro do tanque graneleiro uma boa qualidade de sementes. E aí o transbordo pode não ser um gargalo para uns, mas para outros pode ser. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Perfeito.
Grande professor Flávio Gurgax. Quanta informação bacana, o tempo voa e poucas pessoas falam sobre regulagem de máquina e colheita de sementes. Então tá aí, para você que está nos ouvindo, o professor Flávio Gurgax está sempre à disposição, só que tem que ver a agenda, porque eu sei que a agenda dele é concorrida. Quem quiser encontrar o Flávio no Instagram, fazer um convite para vocês seguirem ele, lá tá cada vez mais ativo, mostrando as atividades dos meninos, é Flávio Gurgax, com CZ mudo no final. O Thiago vai colocar aqui no nosso GC, para quem está assistindo, e também na descrição do episódio, nós vamos deixar contato, tudo certinho lá. Flavião, muitíssimo obrigado. Sei que sua agenda está bem apertada nesse final de ano aí, você tirou esse tempo para conversar com a gente. Foi uma verdadeira aula, já salvou quando eu for dar a aula número 14, que é colheita de sementes, lá na disciplina de sementes, vai vir como anexo assistir esse episódio do Mundo Agro Podcast. Muito obrigado, viu, Flávio? Que legal, uma satisfação estar aqui contigo, Rogério. Estou sempre à disposição, né? Eu gosto muito de colheitadeira. Naquele episódio lá no 205, eu acho que eu falei muito disso, né? Sim. Tem gente que tem paixão por carro antigo, por aeromodelo, como você tem, por motos. Eu gosto de colheitadeira, né? Então, assim, é uma paixão minha, sempre gostei, e eu acho que a gente tem que tentar trazer, né, através de um podcast como o seu, que traz tanta informação, tem tanta informação importante, né, que a pessoa pode estar escutando no carro, dentro da colheitadeira, pode estar ouvindo vários podcasts e agregando um pouco de conhecimento num mundo que evolui muito rapidamente, né? O nosso agronegócio é muito voraz, ele vem buscando sempre melhorar, então o produtor tem que estar antenado, tem que estar buscando conhecimento, e eu acho que o podcast é uma baita de uma ferramenta, né? Obrigado por estar contribuindo com o nosso agro, com o Mundo Agro Podcast, trazendo informação de qualidade, e eu estou sempre à disposição, a hora que você precisar, conta comigo que eu estou à disposição. Obrigado. Flavião, muito obrigado, agradeço, né, essa grande parceria, o trabalho que você faz é muito bacana, e quero desejar a todo mundo um Feliz Natal, né? Daqui a alguns dias a gente já está no Natal, e esse Natal com essas informações vai ser mais rico. Quem for começar a colher, já tem gente colhendo as sementes de soja aí, vai colher de forma mais precisa, garantindo a qualidade do nosso patrimônio. Muito obrigado, Flávio, um forte abraço às meninas aí, né, suas filhas, sua esposa, e parabéns pelo trabalho que você faz. A gente sabe que ser professor hoje no Brasil não é algo simples, mas quem faz com gosto. Você diz que seu hobby é mexer em colhedora, né? E então espero que você possa vir aqui. O ano que vem nós vamos organizar para você vir passar uns dias aqui na UFMT em Sinop, divulgando um pouquinho e trocando as informações que você tem, que são tão ricas. Muito obrigado, viu, Flávio? Agradeço, obrigado, um bom Natal a todos, um bom ano novo, e 2025, tamo junto de novo. Tamo junto. E você que ficou com a gente até agora, que esse Natal seja abençoado, que 2025 venha com muita força, o agronegócio sempre forte, e vocês vão nos encontrar em algum lugar desse Brasil, porque a nossa função é rodar e multiplicar a informação. Informação é a única coisa que aumenta quando a gente divide, é isso que a gente faz. Obrigado, um forte abraço e um Natal rico, feliz, de saúde, principalmente para todos. Até mais, valeu, Flavião, tudo de bom. Abraço, até mais. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.